Olá, eu sou Walter Bruno Santos, professor de matemática, e hoje falaremos sobre números racionais, multiplicação, aula para o sétimo ano. Então vamos lá. Olha só, observando alguns tipos de situações que podem acontecer, do mais simples até situações um pouco mais complicadas. Uma situação simples seria o quê? 5 vezes meio. Vamos lembrar o seguinte, né? Nesse caso aqui, a gente tem dois números racionais, tanto o 5 quanto o meio. O 5, ele é um número que, olhando para ele, a gente não consegue identificar, mas ele tem, invisível aqui, um denominador 1. E, quando eu multiplico frações, e aí quando eu multiplico racionais em forma de fração, a gente sempre vai usar a seguinte regra. Multiplica os numeradores e os denominadores. Por isso que eu coloquei esse 1 debaixo do 5 aí. Deixei ele bem claro que tem um 1 ali. Então, os numeradores seriam 5 e 1. 5 vezes 1, 5. Os denominadores seriam 1 e 2. 1 vezes 2, 2. 5 meios não dá para simplificar, seria nossa resposta. Vai ter gente que vai falar, mas 5 meios é uma fração imprópria. Não seria mais legal deixar como fração mista? A gente pode deixar como fração mista. É só dividir 5 por 2. Aqui vai dar 2, vai ficar 4 e sobra 1. Para transformar em fração mista, o quociente ele se transforma a nossa parte inteira, que é n, a parte inteira, e o resto seria o nosso novo numerador. Então, no nosso caso aqui, isso vai ficar como aqui para a gente? Isso vai ficar 2 inteiros, e o denominador não vai mudar 2, e o numerador vai ser 1, ou seja, 2 inteiros e 1 meio. Poderia deixar assim também. Fala, Walter, eu gostaria de deixar como decimal a resposta. Também pode. É só pegar 5, dividir por 2, aqui vai dar 2. 4 sobra 1. Nesse caso, a gente bota uma vírgula aqui, um zero aqui, continua. 5 vezes 2, 10. Ou seja, 2,5. Poderia também. Qualquer uma dessas respostas estaria correta. É claro, se um professor pedisse para deixar uma resposta clara, deixe como, por exemplo, fração imprópria, deixe como fração mista, ou deixe como decimal, transformar não é o problema. A ideia é entender que a multiplicação ali bastaria multiplicar os numeradores e os denominadores. Agora, se eu tiver duas frações aqui negativas se multiplicando, aquela regrinha de número inteiro funciona aqui também, de multiplicação. Sinais iguais na multiplicação, positivo. Ok. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 3, 9. Não dá para simplificar. 5 nonos. Ok. Aqui. Essa aqui é interessante. Eu tenho um número decimal que está se apresentando como fração e outro que está se apresentando como decimal, como número decimal. O que a gente pode fazer? Ou transforma a fração em decimal e resolve, ou transforma o decimal em fração e resolve. Eu normalmente aconselho a transformar em fração porque eu acho mais fácil fazer. Mas eu vou fazer das duas maneiras aqui. E aí, como aluno, vocês podem fazer da maneira que achar mais conveniente. No caso, eu vou transformar, então, meio em fração. Aqui vai ficar menos 2 quintos. Lembrando que para transformar um número em fração, o que a gente faz? Um número decimal em fração, o numerador dele vai ser o número sem a vírgula, nesse caso 5. O denominador dele vai ser o 1, seguido de tantos zeros iguais casas decimais que a gente tem. Tem uma casa decimal, vai ter um zero aqui. Porém, entretanto, 5 décimos é uma fração redutível. Dá para simplificar por 5 em cima e embaixo, né? Então, dividindo por 5 em cima e embaixo, isso dá o quê? Meio. Por isso que 0,5 é a metade, né? Então, meio. Agora, multiplicando, eu tenho um negativo multiplicando um positivo. Regrinha, sinais diferentes, negativo no final, né? A gente já sabe disso. Beleza. 2 vezes 1, 2. Vai ficar negativo, né? 5 vezes 2, 10. Simplifica por 2 em cima e embaixo, isso dá menos
1/5. Então, a nossa solução menos 1/5. Professor, eu poderia simplificar antes de multiplicar? Ou seja, o que seria simplificar antes de multiplicar? Nesse caso aqui, dava para antes de multiplicar ter simplificado cruzado aqui, ó, os dois 2. Por 2, né? Aqui vai ficar 1 e aqui também vai ficar 1. Ou seja, 1 vezes 1 é 1 e 5 vezes 2 é 5. Ou seja, já sairia no 1/2. Também poderia, tá? Agora, outra maneira de fazer seria o quê? Seria transformar 2/5 em decimal. Olha só, 2/5 é a mesma coisa de 2 dividido por 5. Não dá para dividir direto, então a gente coloca um zero, uma vírgula aqui e um zero aqui. Agora dá. 4 vezes 5 é 20, sobra zero, ou seja, 0,4, menos 0,4, porque é negativo. Agora, resolvendo aqui, vezes 0,5. Como é que eu resolvo multiplicação de decimais? A gente multiplica esquecendo da vírgula, ou seja, 0,5 vezes 0,4. A gente vai esquecer da vírgula. 4 vezes 5 é 20, vai 2. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 0 é 0, mais 2, 2. 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 0 é 0. Somando 0, 2 e 0. Agora a gente lembra da vírgula. Eu tenho dois números na parte decimal, né? Um número do 0,5 e um número do 0,4. A minha solução tem que ter dois números na parte decimal. Então, uma vírgula aqui e dois números na parte decimal. Ou seja, por isso que a minha resposta nesse caso aqui seria o quê? 0,20. Porém, é negativo, né? Porque é um negativo vezes um positivo, sinais diferentes. E esse zero aqui, ele realmente é necessário? Não. Depois da vírgula, um zero à direita não vai fazer diferença. Então, pode se deixar só como 0,2. Beleza? Ou seja, uma solução também, menos 0,2. Vou falar, Walter, qual das duas respostas está certa, então? Menos 0,2 ou menos 1/5? Entenda, menos 0,2, se eu fosse transformar ele em fração, eu ia escrever um número sem a vírgula, ficaria 2, e um 1 seguido de tantos zeros igual casa decimal que a gente tem. Nesse caso, a gente tem uma casa decimal, a gente vai ter um zero aqui. Repare o seguinte, dá para simplificar essa fração aqui, por 2 em cima e embaixo. Isso vai ficar o quê? Menos 1/5. É exatamente a mesma coisa. Ou seja, menos 0,2 e menos 1/5 é a mesma coisa. Então, aqui seria opcional a maneira de como você resolveria essa conta. Ou transforma tudo em decimal, ou transforma tudo em fração. Uma outra situação interessante aqui, né? A gente tem aqui dois números, né? Um positivo e um negativo. Negativo a multiplicação. 9 vezes 2, 18. 7 vezes 5, 35. Não dá para simplificar. Solução para a gente, uma continha bem fácil, bem tranquila. Aqui, menos 1/4 vezes menos 1/6. Positivo, sinais iguais na multiplicação. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 6 vai ficar 24. Então, 1/24. Aqui, a gente tem uma outra conta aqui. Vamos lembrar que eu tenho 1 aqui de baixo. 6. Eu posso simplificar cruzado com 3. Por 3, né? Aqui vai sobrar 2. Aqui vai ficar 1. 2 vezes 2, 4. Lembrando que continua negativo, né? 1 vezes 1, 1. Ou seja, menos 4. Um outro exemplo. Então, aqui foi um outro exemplo para a gente. Essa foi uma maneira de mostrar muitas divisões, né? Muitas multiplicações, desculpa, de frações. Divisão vai estar num próximo vídeo. Então, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida podem falar comigo. Eu sou o professor Walter Bruno Santos e agradeço a presença de todo mundo.